uma edição de mais um podcast. Desta vez temos também outra vez um novo convidado. Temos aqui o Ricardo Novo, também conhecido pelos amigos, para os verdadeiros como Isqueiro. O Ricardo fez a licenciatura connosco em Economia e agora vai para o mestrado na Católica, em Gestão. É isso. Queres dar aqui uma aproveitada nas palavrinhas? Dizer um olá à família, uma coisa assim? Pá, lá, povo. Há tudo. Olá, mãe, estou a televisão. O tema de hoje, como vocês podem ver no título, vai sobre Erasmus. Basicamente, se vale a pena ir a Erasmus. Temos aqui duas pessoas que foram de Erasmus, fui eu e o Ricardo ali, e o Gosto e o Daniel optaram na altura por não ir. Exatamente. Vamos falar sobre como é que é o processo de Erasmus, o porquê de vocês terem escolhido ir de Erasmus e nós não, países, histórias, cenas que vocês nunca partilharam, vão partilhar agora, momentos icónicos. Que é histórias? Eu tenho os meus blogs. Grande shout-out ao canal do Cadete. Se querem seguir mais este tema de vlogs, acho que o Cadete no canal dele demonstra muito bem. Mas vocês também depois dão a vossa perspectiva de cá, porque no nosso ano foi muita gente de Erasmus. Uma turma de 80 pessoas, foram 20 pessoas, mais ou menos. Mais. Não sei, pronto. Era Isso também bem. afeta um bocado a dinâmica cá. Foi ridículo. Foi dos primeiros anos que... Com mais pessoas, Yeah. sem dúvida. E este ano agora foi tipo o processo contrário. Depois de nós... Tivemos muitos problemas com... Que eles até estavam a Abriram incentivar... várias novas Yeah, e eles- todos, exato. Eles estavam a incentivar a ir a Erasmus. Exatamente. Mas Erasmus é um tema fixe, é uma cena que, há se calhar muitas vezes, há uma ideia um bocado pré-concebida de Erasmus, mas a ideia pode estar errada. E acho que era melhor eles darem uma noção do que é Erasmus para eles, já que eles estiveram por dentro de toda a experiência. Acho que era melhor eles darem uma espécie de definição à moda por exemplo, deles Yeah. sobre o que é Erasmus para eles, o que é mesmo a experiência de Erasmus. Por exemplo, para vocês, quando vocês, antes de irem a Erasmus, o que é que era a vossa a ideia de Erasmus? Pá, A ideia de Erasmus Tipo, era um bocado a perspectiva de mudar a universidade, mudar de ambiente e pronto, saís da tua zona de conforto. Eu pelo menos falo para mim, eu estive sempre em Braga, estudei tipo, o meu ensino secundário em Braga, a Universidade em Braga, era uma forma de sair, expandir tipo, os meus horizontes e também eu ouvia muito feedback positivo de doutores nossos e pessoal mais velho e que é, especialmente o nosso curso, é uma mais-valia ter uma experiência internacional e pronto, é mais fácil do que ir assim sozinho para um país porque estás no fundo acompanhado, tens uma bolsa, tens um plano de estudos, né? Tens outro... Tens a rede de segurança. Uma rede de segurança que se calhar de outra forma não terias, como por exemplo saís do curso e ir trabalhar para... Até mesmo fazer mestrado lá fora e tipo, estás sem a rede de segurança, exato. O Erasmus é excelente para ir visitar um país ou ter uma experiência num semestre noutro país, diferentes tipos de educação, porque é que vais encontrar, diferentes tipos de pessoas, porque há outras pessoas que estão a fazer Erasmus de outros países para o mesmo país que tu foste. Sim. É fantástico, consegues encontrar novas culturas. e está tudo, é muito bem estruturado, tipo, uma Exato. cena que consegues fazer com muita facilidade. E imagina, uma pessoa que é uma pessoa que está a entrar para a universidade e não sabe como é que funciona este processo de Erasmus. Vocês se calhar explicassem Como é que tu começou com... como é que foi o processo em si? Eu também, tipo, imagina, ao entrar na universidade, se calhar não pensei muito em ir de Erasmus. Foi mais aquele bichinho depois de estar cá dentro, de outras experiências, do pessoal que Do tinha pessoal ido, a falar. do pessoal a falar. Estás a ver? Cara, isto deve ser. Mas pronto, alguma cena. o Erasmus, o processo em si tem que ser um bocado pensado, porque se nós imagina que agora estamos no segundo ano, queríamos ir fazer de Erasmus no terceiro. Agora que já estamos em agosto, verão já não dava. Aquilo tem que ser com uma antecedência de cerca de um ano, ou seja, nós estamos no primeiro semestre do segundo ano para fazer Erasmus no primeiro semestre do terceiro ano. E as candidaturas acho que é na altura... Opa, janeiro. aqui, tipo, aquilo vai mudando de universidade. Sim, aqui, muda de universidade para universidade, mas acho Aqui que é, muda de muda, porque eu estive a falar com um pessoal que tinha lá de outras universidades lá de Lisboa, caras, e os prazos eram diferentes. Nós aqui éramos até... Mas muda muito ou é tipo... é diferença, pode ser... Mas quando vocês vão todos na mesma altura? Ou, por exemplo, o pessoal de Lisboa pode ir um ou dois anos Chegam antes? todos na mesma altura? Não. Por exemplo, as minhas aulas lá começavam a 18 de setembro, tu podes ir quando te apetecer. Podes ir a 1 de setembro, não tens nenhuma data... Mas começavam as aulas e não iam às aulas? Quê? Mas Não é obrigatório toda a gente, sei lá, ir lá
18 de setembro, se quiseres ir, nós fomos no início de setembro. E também fiz isso, caralho. Foi uma semana antes, tipo, Sim, para sim. Começar a conhecer ambientar-se. para conhecer a cidade. Agora, mas o que nós estávamos a falar era as candidaturas e anunciar quando é que iam ser as listas. Sim, Isso sim. mudava até de curso para curso, estás a ver? Havia Exato. cursos que sabiam primeiro que nós, porque tem a ver com os serviços de relações internacionais, é que estão a par de cada um para onde é que vai. E normalmente, até podemos já dar algumas dicas / conselhos para quem está aí para esses processos, é atempadamente pensar em se candidatar e não ser uma decisão assim, depois em março vejo isso. Não, tem que ser logo no primeiro semestre para o primeiro semestre do próximo ano. E eles têm atenção que contam fatores como a média, contam fatores como o inglês, e vocês podem saber falar muito bem inglês, mas o que conta são os certificados. Eu e o Até Game podes falar, batalhámos já bué por causa do certificado. Já um certificado. Tipo, à última da hora para conseguirmos ir, senão É mesmo não havia necessário. hipótese. Basicamente. E o fator que mais importa, pelo menos nos cálculos que eles fazem, é em que ano estás. Exatamente. Ou seja, alunos que estão em anos Mais velhos, mais velhos têm prioridade. Acho que no nosso, por exemplo, se tivesse aquilo funcionava num ranking, se tivesse no primeiro ano tinhas 30 pontos, se tivesse no segundo era 60 e no terceiro era 90. Mas é extremamente muito forte esse fator. Esse fator é muito forte. É o que decide. Porque, por exemplo, se estás com uma média de 15, são 15 pontos. Ou seja, mesmo que seja uma pessoa que tivesse, hipoteticamente, uma média de 0 do segundo ano e uma pessoa que tivesse média de 1, esse fator não era, a média não é suficiente. O mais velho continuava a ter a vantagem. Exato. Até nem estava Eu lembro, eu e o Chegueiro e o André Marques, nós tentámos... Eles é o André. Ai, que cabrão. Agora vocês vão ouvir nós a chamar entre Ricardo e Isqueiro, Porque é a alcunha dele. A alcunha de Praxe. Vejam os nossos primeiros vídeos para ser a nossa da relação Praxe. de Praxe. Que também estive. Sim, mas falam o vosso primeiro. Sim, nós tentámos, quando estávamos no primeiro ano, tentámos. E eu lembro-me que eu, na altura, porque tinha uma média muito boa, porque entrei Nós estávamos no primeiro ano ano e estávamos a concorrer para fazer Erasmus no segundo. ano. E Estávamos a nós fazer a média do secundário. Por isso nós tínhamos uma média do caraças comparado com sim, o E resto do eu pessoal. tinha o diploma Tipo, nós tínhamos C2. 17 tipo, de média de secundário. Comparado com um pessoal de segundo ano que se ia candidatar, Da universidade, ninguém não tinha tem aquela média. 17 é uma média do caralho, estás a ver? Eu tinha o máximo, todos os requisitos, mas só Esse por fator. estar no primeiro ano, punhamos logo... Logo em meio. Tu ficaste à nossa frente. Eu e o Game também sempre juntos. Ficámos mais à frente um bocado por causa do inglês. Portanto, existem esses todos os requisitos que uma pessoa tem de ver. Sim, e depois isso varia de curso para curso e é mais indicado vocês façam Erasmus no ano em que têm as vossas cadeiras opcionais, mesmo em termos de equivalência. Uma pergunta interessante. Acham que é possível uma pessoa ir de Erasmus e dizer que foi uma experiência negativa? Eu acho que cada pessoa. Se é uma experiência Toda a gente negativa, por norma desiste, estás a perceber? Sim. Mas há pessoas que têm muitas dificuldades a adaptarem-se. Eu conheci lá fora pessoas, tu até conheceste a Megan, e ela teve uma experiência Exatamente. horrível. E também conhecemos pessoas que desistiram também. Eu falando, eu só consigo falar daquilo que eu vivi, mas imagina, há países e universidades que se calhar não é assim Mas também estou a falar um bocado também agora da psicologia da pessoa. Imagina, tu sacrificas tanto tempo e estás tipo tantos meses lá, se calhar começas tipo também a... Mas imagina... Que é curioso, nunca vês uma pessoa mas tu... a falar mal, claro que tipo, pode falar das dificuldades que teve, toda a gente teve dificuldades e não experiência mal, mas nunca vês ninguém a pintar Erasmus numa coisa totalmente negativa. Porque sobretudo é uma coisa que te faz crescer. Exatamente. É difícil tirares o negativo porque sentes como pessoa, tipo, evoluíste. E estás a criticar isso, estás-te a criticar a ti mesmo. Tipo, nunca há mais aspectos negativos de positivos, basicamente. Exatamente. E uma das cenas cenas que vais fazer ao fazer Erasmus é tens que ir de mente aberto, estás a ver? Tens que ir preparado para novas experiências, nova cultura, tens que ir conhecer novas pessoas. Tens que ir preparado para, tipo, não é ir preparado, mas tipo, estás disposto a sacrificar certas coisas para receber assim choques culturais. Tirando as barreiras. E choques nas universidades também é diferente, o método de ensino por acaso na minha era um bocado diferente daqui. Tirando as barreiras da linguagem, acham que o Erasmus é para qualquer pessoa? Qualquer pessoa pode fazer Erasmus? Acham A nível de personalidade e a nível de capacidade de se adaptar a essas coisas todas. Acho que qualquer pessoa se consegue fazer... O ambiente que eu... Acham que os desafios e os esforços vão fazer...
aquilo é um sistema tão bem montado que tu só vais conviver basicamente com o pessoal que também é de Erasmus. Eu fui para uma universidade em que tipo, tinha 900 e tal alunos de Erasmus só no primeiro semestre. Ou seja, tipo, era um mundo, estás a ver? Yeah. E a estrutura está tão bem montada que tu só convivias com o pessoal que estava na mesma situação que tu. Ou seja, que Passavas estavam por tipo, dificuldades. exatamente, estavam preparados para, mesmo que fossem sozinhos, tipo, iam com uma mentalidade de ok, vou fazer um esforço, vou conviver com pessoas, vou conhecer pessoal, vou fazer novas experiências, vou fazer novas coisas, estás a ver? E é muito por aí também. Imagina, respondendo também mais diretamente à pergunta se é para toda a gente ou não, Ah, eu sim. diria que não, da mesma forma, mas isso é como para tudo. Por exemplo, se toda a gente é qualificada para ir para a universidade, ou se tem tipo mindset ou as capacidades para ir para a universidade, não, tipo, não creio. Acho que é uma mais-valia, se vocês estiverem indecisos, arrisquem. Sim. Mas pode correr tudo mal, é como, sei lá, ir para uma universidade cá em Portugal, tu vais para o ensino superior, também podes te adaptar mal. Podes, se calhar, sei lá, podes ter professores horríveis, ou podes não gostar da cidade, podes estar a calhar com uma turma, tipo, não te dares com as pessoas certas logo de início, e vai ser depois é assim um fator cumulativo que acaba por te desmotivar. Yeah. E imaginem, há pessoas que se calhar estão mais habituadas a estar na sua zona de conforto e conseguem, como é que eu ia dizer, conseguem evoluir mais cá do que ir para fora. Se vão estar se fores para fora com a mentalidade contrariada, eu pessoalmente não recomendo Exatamente. Claro. Opa, se estás... Isso vão gastar tanto dinheiro sim, e vão sim, gastar sim. tanto o seu tempo a preparar as coisas, a lidar com a papelada toda, irem E tá contrariados, lá. mais vale nem ir, mais vale nem tentar, se é para ir contrariado ou com Eu acho que ninguém tem bem contrariado. Não, tipo, o Por pessoal... exemplo, isso também tem a já ver vai com dar tem a ver de volta também ao processo e aos tópicos que nós também queremos mencionar, tem a ver com o país em que te cai também, estás a perceber? Sim, mas podes sempre desistir também. Sim, sim, exato. Mas tens aquela espada de dois gumes, é tipo, eu quero mesmo ir de Erasmus, mas não era isto bem que eu queria, mas ao mesmo tempo queres Posso fazer tentar as coisas. fazer pelo currículo, sei lá. Exato, Se exato. valorizam muito termos de experiência internacional, ok. Eu até posso não gostar, mas vou tentar fazer o esforço. E depois chegas lá e se calhar não consegues lidar com o choque. Exato. E depois também depende se vais sozinho de Erasmus, se vais com um grupo, e isso acho que muda também Exato. a perspectiva Opa, toda. eu falando por mim próprio, eu acho que tipo, sozinho, mesmo tipo, a aventurar, eu acho que não ia. Eu fui porque tinha Era um amigo muito que ia comigo, Exato. estás a ver? É diferente. Opa, eu acho que Tem sozinho aquele apoio. não arriscava. Isso é um bom segmento, se calhar falar um bocado sobre os medos que vocês tiveram. Os maiores medos que vocês tiveram. Ver russos no meio. Não, os maiores medos que vocês tiveram antes de ir da Erasmus. Não, mas só um bocado antes. O Ricardo foi para Riga, O na Tónio. Letónia, e eu fui para Zagreb, na Croácia. Eu fui visitá-los. Mas sim, os medos que vocês se calhar tinham antes de ir para Erasmus. Não estou a falar dos medos que criaram lá, mas os medos. Os estigmas Se calhar, que tipo, imagina, por exemplo, quando falar estava a muito. preparar cá, não estava, tipo, uma das merdas que eu não pensava era medos que ia ter, ou ia, tipo, desafios. Estava Não com um tinha- mindset positivo. estava com um mindset positivo, estás a ver isto? Mas não vai- tinha nada que te receava um bocadinho. Por exemplo, Opa, estar sozinho num sítio completamente que eu não conheço, que estou se calhar a estar desconfortável, sei lá, não ter familiares, amigos que apoiem, estás a ver? Tipo, um contexto todo diferente. Claro, tinha receio, mas o facto tipo, de ir com um amigo ou assim, tinha aquele apoio. opa, estavas vamos aventurar ou assim é para o que for, há de correr bem. Muita gente na altura Foi tipo o mindset não tens positivo, estás a ver? medo de, sei lá, estás num país diferente, é uma língua diferente, Isso de perderes lá. Para mim, esse nem era o meu principal medo, porque sou muito à vontade com inglês e acho que com quem tem boca chega a Roma. Mesmo quando chegas lá e o pessoal que não fala Tá inglês. bem, é verdade. só falei inglês, mas o resto do pessoal não. Não, mas chega também. Já acontece, mas vai Oh, mano, acontecer. eu vou contar. Alguém. Eu também fiquei em situações. Oh, mano, eu fui logo o primeiro dia que cheguei. Imagina, nós chegámos boa tarde, fizemos escala em Madrid e depois ao chegar em Riga chegámos lá às 11 da noite. Foi um voo de quanto tempo? Pá, foi no total 4 ou 5 horas, 2 horas de Porto a Madrid, E a depois espera, sim. ou 1h30, caralho. Depois mais 3h30 de Madrid a Foi Riga. mais ou menos isso também. É tipo 4, 5 horas no total. E imagina, uma das cenas que eu cheguei lá, primeiro aquela merda, ao chegar ao aeroporto começou muito bem. Foi incrível. Imagina, nós saímos no avião, tudo fixe, caralho, meu país. Aeroporto mais pequeno de sempre. O aeroporto mais pequeno, aquilo é um bunker. tem Eu também espaço. gosto da sala. Mas o dele também é estupidamente pequeno. Então, Tem espaço para ir para 10 aviões, está fixe, chega. Imagina, chegámos, vamos às cenas das malas,
E nós, tranquilo, agora pegar na mala, chamar o taxi e vamos lá para o hostel, está tranquilo, dormimos a noite. Ela nunca mais vinha. Aliás, nós estávamos com outra colega, tipo, e a mala dela veio logo. E eu e o GM estivemos ali, tempo, tivemos para aí 2 horas à espera da puta da mala, nós já assim, isto começa tão bem. Já me foderam a mala. A mala já foi de pizza, estás a ver? Não, a minha acabou lá por chegar, foi tipo a última, e a do GM não apareceu. E não, e quando é que lhe pagaram? Pagaram tipo 40 euros uma indemnização por eu estar 3 dias sem mala. E depois a mala apareceu, eles enviaram a mala depois para o hotel onde nós estávamos, estás a ver? Ganhou 40 euros. Ganhou tipo, passado do banho. Mas Mas imagina que sem roupa, não, sem mano, roupa. eu fui com ele no dia assim, tive que ir comprar t-shirts, caralho, era a mala grande, estás a ver? E ele não sabia quanto tempo ia demorar. Foi ridículo. E depois, tipo, a do game já não apareceu mais, tipo, fomos lá fazer uma reclamação, eu tipo, já com cara de fodido, já começou mesmo bem. Chegámos cá fora, vamos para apanhar o táxi, táxi no caralho, porque usámos a aplicação. E aquela merda, agora que eu sei o truque, porque aquilo os táxis iam por cima e tipo, as saídas era por baixo, estás a ver? Depois, só que nós no primeiro dia não sabia aquela merda. O gajo liga-me, o gajo do Uber liga-me, não sei o quê, e fala-me russo. E eu, inglês, e ele, não, just Russian. E tipo, o gajo só falava russo. E eu, pronto, desliguei a chamada, cancelei o Uber, que não ia nesse. Fomos no outro gajo, assim do nada, mostramos assim a morada e o gajo, eu acho que sei mais ou menos onde é que fico. E nós, quanto é que é? E ele, 20 paus. Assim, está assim do nada. Vamos lá 20 paus. E percebemos que foi um roubo, porque o Uber era 10, estás a ver? Tipo, está-se bem. Nem era uma, como é que se chamava lá? Taxify. Yandex. Yandex. Em Yandex. Mas tinha vários, o Uber não tinha. E o Yandex era um russo. Que era mesmo... Mas quanto mais ligado ao... Quanto mais próximo da Rússia, mais é chegar àquela distância, falar inglês e isso. O que eu ia dizer, tipo, tudo bem, depois disto tudo, depois de da mala chegar um tempo atrasada, a game está perdida e o gajo do Taxify não sabia falar tudo inglês. No primeiro dia. Tudo no primeiro dia, nós, foda-se, puta que pariu. Chegámos muito bem, chegámos ao hotel. Eu e o gajo, não sei, entramos lá dentro, o gajo, só estava lá tipo um manzito, o caralho, nós damos boa noite, o caralho. E o gajo não falava, estás a ver? Tipo, só assinava, não sei o quê. E nós lá mostramos as folhinhas, que íamos para aquele quarto, o caralho, e o gajo dizia, só falava em russo, mano. Só falava em russo, não sei o quê. Sem inglês, começava a... Macacos a falar. De repente, tipo, o gajo não dizia nada. Eu estou-me a rir porque isso aconteceu exatamente. Tudo que seja porteiros lá fora, tipo, por norma são pessoas com mais idade. Não falam. E não falam inglês. O pessoal da nossa idade, felizmente, eu arrisco-me a dizer que praticamente falam tudo inglês, ou pelo menos percebem. Agora mais velhos também falavam, e ele vendo-se Portugal, curiosamente, ele sabia quem era, tipo, o Eusébio. O Eusébio! Aquele Ronaldo. Nem o Cristiano Ronaldo, ele Eusébio, não sei o quê. E nós falámos com ele, e metade das conversas era Eusébio para ele, e ele continuava a falar em croata. E o gajo, tipo, imagina, eu fui nenhum caralho, e depois, tipo, nem disse nada, e o game olhando um para o outro, pronto, isto vai correr mesmo mal. E depois foi por indicações, ele assim, a apontar para o elevador, e a fazer o número 7, ele 7, sabe? É mesmo comum, até mesmo quando duas pessoas falam... Isto tudo no primeiro dia, mano, e essa cena, isto, foda-se, deixou-nos logo, caralho, vamos chegar agora num país que ninguém fala inglês. Manda a moral abaixo. Depois chegamos ao quarto, nem tinha lençóis, nem almofadas, nem nada, mas ficámos assim. Foi um choque inicial. Vocês no início ficaram num hostel, depois é que foram para... Não, aquilo era um hotel. Era tipo um dormitório hotel, estás a ver? Então ficaram logo na primeira noite no sítio em que ficaram o resto do semestre. E até em grandes espaços. Sim, é um espaço. Eu todos os sítios que visitei vários, foi um dos melhores. Porque também é um hotel, não é? Não é uma residência. Qual é que foi o pior? Qual é que foi o pior? Foi a minha residência. Não sei, não houve nenhum pior. O do Gonçalo, que o Gonçalo ficou... Depois também podemos aproveitar e falar um bocado do porquê que escolheram os países que escolheram e esse processo. Mas o do Gonçalo ficava na Bratislava, em termos de estrutura, era o pior. Tinha muito bolor, umidade, aquela umidade preta. Mas em termos de... Não é aquela mais clarinha. Aquela quando a parede já está tipo quase a cair. O quê? Mas em termos de funcionalidades, era uma loucura. Literalmente tinha uma discoteca dentro da residência. Havia pessoal literalmente com uma rapariga no braço e um elevador já estava no quarto. E lá, a minha nem sequer tinha salas comuns, a minha residência. Só para pensar, tinha uma salinha com umas mesas
e tinha a cozinha não tinha. A cozinha toda era horrível. Foi a melhor cozinha de todas que eu já tive. Eu dois bicos. Era Acabou. horrível. 2 bicos, para quantas pessoal? Para o piso todo. A tua era a melhor cozinha. Eu tinha um bom espaço. Opa, o pessoal ganhava era lá umas merdas nos armários. De vez em quando ficava sem um prato, o caralho. E Mas porquê, quando te percebias andava um indiano. mas porquê que escolheste porquê a Letónia? Porquê a Látvia? Em Riga? Ah pá, por mim, no meu caso, foi um bocado de exclusão de partes. Tipo, como havia uma classificação com média... Nós nem sequer até assim, podemos só voltar só um bocado a essa cena que nós estamos a falar do processo de candidatura e pronto, vocês quando estão a candidatar nós já dizemos, conta o ano em que vocês estão, a média, o nível de inglês e outras línguas. E eu recomendo-vos agora se vocês estão a fazer para tirarem um certificado de inglês ou fazerem de outras línguas. Por exemplo, aqui Certificados. O Pedro? o Pedro tem C2 de inglês, tu tens o B2? Yeah, O B2, por exemplo, quem tem o C2 tem 4 valores, ou 4 pontos. Quem tem o B2 tem 2. Yeah. Ou seja, Não, mas eu candidatei-me sem Sem o certificado. B2? Yeah. Pois é que era obrigatório. Depois no processo de candidatura à universidade é que eles exigiam. Mas para esse ranking para tu contar. E esse ranking eu fui sem certificado. Foste- Yeah, tipo, tá, Ou seja, vais foi só logo para o calcular fundo. Yeah, o E pessoal estava todo. por cada certificado de língua adicional tem mais um valor. Ou seja, Yeah. vocês até neste momento podem não ter uma média muito boa, podem ter, por exemplo, uma média inferior. sei lá. Sim, uma média. Até uma média reduzida e alguém tem uma média superior, mas com esses fatores externos vocês Tem uma vantagem. Tem- Apostam nos diplomas de línguas, Yeah. por exemplo, o espanhol ou algo assim do género, e já tem pontos mais adicionais. Pois, eu fiquei à frente de muita gente porque eu tinha o C2 C2 de inglês e tinha mais o diploma de francês. E fiquei, Yeah. logo tipo em terceiro, em segundo. Nós candidatamos foi no nosso segundo ano, Para no o primeiro terceiro. semestre. Sim, exatamente. Era só a nossa média do primeiro ano. E basicamente essa classificação dita qual é o país Yeah. que vocês vão. Sim, quem está em primeiro escolhe em primeiro. Eles dão-nos uma lista de países e quem tem um ranking mais elevado escolhe em primeiro lugar, depois segundo, terceiro, quarto. E às vezes até uma pessoa que está em 30º pode ir de Erasmus e uma pessoa que está em 10º não vai porque tinha um destino em mente e logo nos primeiros lugares preencheram umas vagas E por cada desiste. país Yeah, e desiste. Neste caso, tu dizes que então foi por última Até, escolha. porque imagina. Tu querias nós mesmo estamos ir de Erasmus, não é? Yeah, o meu objetivo era de Erasmus e ir para um país que eu desconhecesse por completo. Exato, Tipo, por uma realidade. exatamente, é entrar no novo mundo. Tipo, começar Do do zero. zero. E, Yeah. e foi uma boa. É um bom sítio. Opa, foi um bocado arriscado porque nós não conhecíamos ninguém que tinha estado em Letónia e Exato. foi um investimento fixe. Pá, eu curti. Nós adorámos aquilo. E para ti? Porque a Croácia, porque a E Zagreb. recomendo já agora. Pronto, imagina, eu escolhi a Croácia porque já tinha pessoas, doutores nossos que já tinham ido para lá e eu sabia perfeitamente quais é que ia ter as equivalências todas ao país, sabia que os custos lá eram mais ou menos equivalentes a Portugal e foram os dois. Exato, também é um fator muito importante a cena dos Pois. custos. Por exemplo, eu não ia para a Itália, por exemplo, para Milão, não ia para Londres. Londres, Pá, que Paris. são Para a Espanha, São França. destinos incríveis, se vocês tiverem As capacidades dinheiro monetárias yeah. para para ir, eu recomendo. Agora, acho que depende de cada um e É jogar, e é jogar exato. com o que pesa mais. E a Croácia mesmo, a Croácia e Zagreb se calhar é o melhor sítio quando as pessoas escolhem, por exemplo, na Universidade de Minha Economia, dentro do programa de Erasmus, Escolhem é o mais desejado. Yeah, Assim, escolhem costuma muito. ser É mais por causa da universidade, acho eu. Sim, está bem classificado e É aquele toda a equilíbrio. gente, e toda a gente sabe que vai ter as As equivalências. equivalências, yeah. Porque houve gente que foi e quando escolheu o país não sabia muito bem. Eu já, à partida já tinha. Pois, tu não sabias, ok, será que eu vou ter que avançar a isto? Não vou. Yeah. E quando estão a jogar com o vosso. Como é que é o Learning Agreement? É o PRA, Ou o plano de LA. conhecimento académico e têm que jogar com. Vocês podem querer ir, mas depois chega a altura não têm as equivalências. E é um bocado. Eu não queria estar aí um semestre de Erasmus e voltar cá para ter uma ou duas cadeiras de atraso. Outro fator também importante que aposto que vocês bem pensaram e viram logo era a localização do país. Por exemplo, se um país é mais. Por exemplo, a Croácia também é fixe porque está no centro, mais ou menos no centro. Sim, está mais abaixo. Por Sim. exemplo, acho que o Gonçalo Renato que foi Na para- Eslováquia. Isso foi uma minadora. Que Ali eles- não que eles sei. encontraram. Por exemplo, o teu. Yeah, um bocado lá O para teu cima, é um não. bocadinho mais difícil porque tem a Lituânia, Opa, depois tem a mas olha- Eslováquia e Mas olha está que um deu. bocado, está um Não, bocado Eslováquia aqui isolado. em baixo. Tem. Não, desculpa, eu queria dizer a Eslovénia.
Mas Levante Também é cá em baixo. Mas então tem o quê? Estónia, Letónia e Lituânia. Yeah. Isso, Estónia. Não, mas imagina, mas também foi fixe porque imagina, tinha os países lá de cima. Tallinn, capital da Estónia. Falando isso. E agora metes um mapa. Foste Tallinn. aonde? A Finlândia ou a Suécia? Foi aos dois? Foste aos dois, Eu pois. sei. Puseste Do viver esses países que eu cá em baixo. Tu e o Game foram praticamente as pessoas que eu não fui, não me encontrei, porque eram 22 horas de autocarro, pá, eu curto bem ti, mas 22 horas para ir, 22 para voltar, 22 ainda fazia para ir, agora para voltar de autocarro É complicado. E o game ainda foi mais à Rússia. não foi? Isso era fixe para nós sabermos também é a perspectiva e o porquê de, por exemplo, de eu e o Daniel em termos de Erasmus. E também como é que foi a reação O das vibe, aulas, a mudança que criou, neste caso, como foi também tanta gente para Erasmus. Yeah. E eu pergunto, aproveito, pergunto, Daniel, o porquê. Pá, a razão principal, as duas Vamos razões lavar a roupa principais, agora aqui, roupa suja. as duas razões principais foi eu, a primeira vez que eu ouvi falar de Erasmus já estava quase toda a gente candidatada a Erasmus, que eu falhei o comboio, estava aluado na vida basicamente. E a segunda razão, mesmo que estivesse atento à vida e a Erasmus, essas coisas todas, não tinha capacidade monetária para investir em Erasmus. Eu sei que é um investimento, sim, que me ajuda muito no currículo, na vida profissional futura, mas lá está, quando as propinas na Universidade de Braga, em economia, nós estamos a gastar mais ou menos 1.300 euros por ano, e em Erasmus gasta-se pelo menos o dobro só em 6 meses, é pelo menos o dobro, porque eu sei de histórias de pessoal que gastou o triplo, o quadruplo, tipo, é fácil gastar muito dinheiro em Erasmus, porque lá está, são todos os custos e as coisas inesperadas que acontecem que levam esses custos especialmente a o patamares primeiro elevados. mês. Primeiro mês. O primeiro mês foi uma história. Eu tinha tipo o orçamento da bolsa, estás a ver? Tipo, para dirigir. Que eles usam Exato. uma bolsa. Para digerir pelos 6 meses, pá, estourei aquilo. Quanto é que foi a tua bolsa? Lembras-te? 235 por mês. E há 235 por mês. Estourei aquilo tudo. O que não é, que é nada, basicamente. Não é nada. Eu estive lá 4 meses e qualquer coisa. E especialmente porque em Erasmus, raros são os alunos que quase não viajam para outros. Lá está, porque o Erasmus é para te facilitar a viagens para outros países, para conhecer a Europa, conhecer outras culturas, não é só para ficar no mesmo país, na mesma cidade, na mesma Erasmus não é mudar de universidade, é literalmente mudar de vida, conhecer novas pessoas e dizer sim a tudo. E a tudo isso acrescem os custos. É mesmo, porque tu quanto é que estás a pagar por mês? 200, não era? Salvo erro. De quê? Por mês de alojamento. Mais. Não era melhor. Era 150. Caralho, agora esqueci. Eu acho que era 150, porque eu era quarto dividido. Mas era mais. Mesmo assim, mesmo assim- 235 tira logo 150, depois mais transportes, alimentação. Era, por exemplo, no meu caso... Eu, tipo, a bolsa era tipo só para casa. Mano, Só não dava para- para as propinas daqui, por exemplo. Juntava as propinas daqui e a casa já não dava. Tipo, estourava a bolsa. São raros os casos em que dá por... Eu estava numa você residência mais só- barata. No meu, se eu fizesse as contas direitos, que eu só estava a pagar 75 euros por mês, se calhar conseguia subir com a bolsa. Mas isso iria implicar ir à cantina todos os dias. Mas é muito sacrifício. Mano, eu ia à cantina, Eu ia à cantina. ficava no mínimo a 4 paus, mano. Sim, no teu caso, é. Eu conseguia comer a €1, Vê lá. olha a diferença. E tu, Pedro, porque é que não foste a Erasmus? Porque é que eu não fui de Erasmus? Basicamente, eu até curtia muito ter ido de Erasmus e basicamente satisfazia essa necessidade também porque fiz, através daquela viagem, que fiz uma longa viagem em que eu fui visitar basicamente quase todos os meus amigos que estavam de Erasmus. Comecei, 3 semanas, não foi? foi 2 semanas e meia, 3. Comecei na Croácia com o cadete e literalmente Acabou aqui. viajei 4.000 km até à Riga com aqui com o Esqueiro Mais com que o a Gem. Riga. E estive a visitar vários países e isso satisfazia uma necessidade. A principal razão foi porque tinha outros compromissos. Neste caso, eu Outros sabia objetivos. outros objetivos, sabia que ia ser o presidente do núcleo de alunos de economia e não achei correto e nem tinha tempo para estar a Tiveste que equilibrar. pesar Tive que pesar as minhas prioridades e também sabia que podia satisfazer esse Sabias que bichinho. Esse capricho. Sabes que o teu mandato ia ser muito melhor se ficasses em Portugal e estivesse a dirigir bem o núcleo e eras capaz de cumprir os objetivos elevados que tínhamos de mudança do núcleo. Sim, No teu caso foi grande sacrifício porque no primeiro ano tinhas tinha vontade vontade candidatado. Exatamente. Vocês foram Eu, este gajo, fomos os únicos no primeiro ano. a Fomos, tentar.
Exato. Mas... Porque imagina, nós no primeiro ano só dava para Zagreb e Zagreb era logo o primeiro a encher. Exato. Yeah. Por causa das equivalências. Exato. Mas foi esse o motivo principal, mas acho que tipo, não me arrependi nada. Acho que aquelas 3 semanas foi mesmo uma experiência muito louca. Os que tiveste em Riga, pelo menos. E foi mesmo fixe, por exemplo, ter andado de país em país. Basicamente visitei mais de 8 países nessa viagem e em grande parte deles aproveitei e dormia no Exatamente. É importante isso. Na Se vossa tiverem amigos residência. vossos que estejam de Erasmus e vocês quer estejam de Erasmus ou não, como era o teu caso, ir visitar esses É países. sempre alojamento. Há sempre alojamento e mesmo que não haja alojamento, vocês estão com uma pessoa que está efetivamente lá a viver, ou seja, Vos apresentaram Tem os também. todos. sabe os transportes, sabe os sítios onde vais comer, onde é barato, onde é bom, onde é para sair, e conhece a cidade de outra perspectiva do que ir lá sozinho. Se calhar a coisa que mais me intimida quando eu chego a uma localidade, a um país diferente, se calhar a coisa que mais me intimida são os transportes. Tipo, inicialmente. É a coisa, tipo, eu, por exemplo, Será que deve sair aqui? Especialmente se não tem inglês, que é... eu quando estava a fazer a minha viagem, a coisa que mais me empurrava sempre, porque eu estava sozinho, era ou quando estava no aeroporto, ou quando tinha de apanhar um autocarro, Não sabias qual e não sabia onde é que é a estação, ou qual é a paragem que tinha de sair. Isso é a coisa mais Infelizmente, assustadora nós de sempre. temos o Google Maps, meu, Exato. Mas mesmo assim, O Google Maps é literalmente... Yeah. O pessoal que viajava antes de utilizar o Google Maps é Deus. é mesmo tirar o chapéu. É O muito Google bem. Maps ajuda extremamente. Mas mesmo assim. O Google Maps, o Uber, e o Google em si, são... O Uber facilita bué, mano, porque é só meter o destino e chamas. Tipo, é bué diferente. E depois Tu estás na cidade e chamar um táxi, tens de explicar ao gajo por aí que queres ir. Sim. Tipo, há bué aplicações. E São nós falamos da aplicações. vida cá sem o pessoal, por exemplo, na nossa vida de sair dessas coisas todas mudou radicalmente, especialmente para nós, porque nós grande parte dos nossos amigos foram de Erasmus e mesmo para o nosso curso, como nós já dissemos, foi muita gente mesmo do curso, uma porcentagem muito elevada de Erasmus, e notou-se mesmo isso muito nas aulas, estavam mesmo muito poucas pessoas, era muito diferente mesmo, havia tipo, quando estávamos 2 anos com 80 pessoas ou 100 pessoas dentro da mesma sala, nos mesmos turnos, e depois, não só no 3º ano temos cadeiras optativas em que por si só já temos poucos alunos, então... Mas grande parte do pessoal que foi de Erasmus também não ia às aulas. Estou brincando, fez exagero. Não, ele está a falar daqui. Não, tipo, faltavam que às quintas-feiras de manhã, no máximo. Normal. A mãe do Espera aí. Não falta. Zoom meu, editora, zoom meu. Deixa-me fazer um espectador. Falta. Já tínhamos a última vez? Mas notou-se uma Notou-se diferença uma diferença grande. enorme, exato. Para planear as coisas, sair à noite, foi diferente. E Foi- depois era o pessoal que saía sempre convosco à noite e o cara assim. Exato, Sim, exato. Até mesmo sítios para ficar a dormir, às quantas coisas académicas e tal. Grande parte do pessoal que foi de Erasmus era pessoal que estava a viver cá na universidade, perto da universidade, então foi uma dinâmica Fui obrigado a diferente. arranjar uma casa. ou Foi sei. tipo. Foi uma dinâmica diferente, sem dúvida. E fui obrigado a arranjar uma casa. Já não podia chamar pessoas. Não, mas também agora uma cena que acho que é a coisa literalmente melhor do Erasmus é que consegues fazer, vocês vivem histórias e fazem histórias e memórias Exato. literalmente Foda-se. inesquecíveis e que o pessoal que fica aqui nem consegue pensar. Vocês têm histórias tipo Mas mesmo são wild. Não, pá, tenho histórias que nem não posso falar sobre Histórias isso. sim. Não estou permitido para Tem que falar ser sobre isso. censurado Tem que ser aqui. Opa, Não, mas Ricardo, se pudesse pensar numa história só. Sim. Oh mano, tu até estiveste lá, imagina. Eu e o Game éramos bons amigos dos franceses. Já estou a imaginar. Já vão estar a ver o podcast deles. Não, mas e os gajos, tipo, nós, opa, eu considero-me pobre. E eu considerava aqueles gajos extremamente ricos, mano. Agora imagina. Os gajos, para mim, Este gajo não é pobre, portanto imagina o nível de rico que eles gajos eram. Não, os gajos para mim já eram extremamente ricos. E eles tinham um amigo que para eles é que era extremamente rico. Ou seja, já estão a ver a escala disto. Então. Parece um episódio de Dragon Ball. Mano, os gajos gastavam mesmo muito dinheiro. Eles tipo saíam à noite e gastavam tipo, sabe? Gastavam mesmo muito dinheiro, pagavam-nos bebidas a nós. Tipo, Mas nós vais falar sobre a nós éramos as história. putinhas deles. Vais falar sobre a história da garrafa? Da história da garrafa. Esse amigo deles, que era o extremamente rico,
foi visitar os Nem franceses a tinha Riga. cara de rico, mano. Opa, não, Também o que é uma cara de rico também. Um Mesmo, bocado sobre isso. Mas pronto. mas o gajo tinha, mano, tinha pastel. Tinha, mas tinha. Os gajos chegam lá, primeira noite que ele chega à Riga, vamos sair todos juntos. E vem connosco, nós tranquilos, sigam. Fazemos um aquecimentozito lá no hostel, Muito bem. uns joguitos e o caraças, que fomos lá para o apartamento lá das outras. Depois, o apartamento. Essa noite foi mítica, mano. Eu nessa noite. A gaja a chorar, Eu nessa mano. noite tenho 3 memórias. A gaja a Tenho chorar. a memória de uma rapariga a chorar porque um gajo tentou a beijar. Tenho a memória de um chupa-chupa gigantesco. Mano, tenho uma foto com um chupa-chupa gigantesco. Tipo, daquela marca. Chupas. Nem sei Não se deve ser chupa-chupa. é uma cena, pronto, aquela marca é famosa, isso, chupa-chups. Tipo, tenho uma foto eu com outro francês, o Elliot. Shout out to Elliot. Ganda mano. Podes mandar o link a ele para ele ver este shout out. Partilhar. Não vai perceber o resto, só percebe este shout out. Ele mete legendas e... É em francês. Não, mas Nesta história. tenho isso. Só vá. Eu lembro da mítica garrafa e da. O que aconteceu? Nós fomos para a discoteca e o gajo chega lá, entra na discoteca, o gajo não podia agir mais normal. Nós pagamos a discoteca. Nós não. Eu também não paguei. Nós entramos na discoteca sem pagar e o gajo chega lá dentro, tem que abrir mesa. E tem que abrir mesa. Imagina, aquilo tinha 2 tipos de mesas selecionadas. Tinha umas que eram tipo em escadas, tinhas vistas sobre tudo. Depois tinhas as mesas à volta do bar. Mas E o VIP, gajo chega lá. As VIP são as outras mais caras. Tipo, tinhas de ter Ai, que. cliente habitual. E o gajo chega lá, quer ir para aquelas mesas. E o gajo, não pode, não sei o quê. Tens que pagar. Quero saber, eu pago, não sei o quê. Deu uma confusão qualquer, a gaja não a deixou, mas meteram-nos abriu mesa lá tipo nas de baixo. Tipo. Eu estava podre de bêbado nessa noite. E o gajo chega lá, a primeira merda que faz é manda vir uma garrafa de Grey Goose que lá custava os módicos. Estou. Uma módica quantia de 180 euros. 180. E o gajo, Não, eu lembro nós. tranquilo, ele assim na mesa, a garrafa chega, a gaja disse que ele tinha que pagar, tranquilo, saca da carteira, 2 cartões de débito, chega lá, escolhe. É podre de rir. Eu lembro nós todos E bêbados. ele pagou-nos a noite toda, mano. Foi? Tipo, eu estava a beber bebidas bem, cocktails, mano. Não era nesse bar que havia strippers a dançarem no balcão. Tipo, não é strippers, mas eles metem sempre gajos a... Tipo, Era Tipo as bartenders. Não, eram não eram bartenders, mas... Era gajas lá que Eram gajas que contratadas. trabalham. As pagas são Exato. esse bar era o Coyote. Coyote é Flamengo. Olha, se forem a Riga, A gaja foi mesmo fixe. Claro. aquele bar é Eu lembro incrível. nós todos bêbados, E a depois era beber um bar shots, patrocinado. a tirarmos com o gelo. Uns aos Ei, outros. Jesus! E as gajas vieram. É verdade, mas, tipo, o gajo abre mesa, pá, de repente só gajas, tipo, à volta da... Não À conhecíamos. nossa volta que nós não conhecíamos de lado nenhum, mano. E nós até fomos bastante panueiros, mano. Nós chegámos lá, chamámos de segurança a dizer para tirar as gajas, que estávamos só entre gajos, que era uma cena de bronze. Não por hoje, meu. Mas, ou seja, se querem sacar garantido na noite é beber uma Opa. garrafa de grego. 180 paus e tem tipo pai 10 gajas ali Nada de- dispostas para beber. Nada de Aristóteles, essas merdas. É Não, para abrir, isso é para abrir. Mas isso é à pobre. Isso Vais é- para lá, vais para um país, foda-se, fazer férias à pobre não vale a pena. E ela tem de dar-te o sumo e tens de deitar o sumo na cara dela, ao chão, assim. Oh mano, foi lindo. Foi bom. E o gajo, e tipo, nós éramos para aí quantos? Éramos para aí 7, éramos 4 portugueses, mais 3 franceses. Éramos 7 gajos. Não, mais Então o gajo basicamente gastou para ir à vontade 1000 euros numa noite. Não, Vais pagar coqueteils a toda a mais para aí gente. 300, 400. 300, 400. 300. E no dia a seguir foi. A nós não, no dia a seguir foi almoçar e pagou o almoço aos franceses. Aquilo era. Os franceses eram as putinhas dele. Aquilo era. Vocês eram as E nós éramos as putinhas. Foi mesmo mítico. E agora, tipo, também passado um bocado, porque outra cena, claro que tem estas festas, estas noites, estas experiências, mas também uma grande vantagem neste caso do Erasmus é, como já falámos, é dar-te a possibilidade, tu Conheces pessoal, estás a ver? conhecer pessoal, conhecer sítios, tu vais, por exemplo, tu vais para a Croácia, mas tipo, ninguém pensa em ficar só na Croácia. Exatamente. Ok, é Croácia, mas tu tens a possibilidade de visitar todos os países. Isso à volta. foi também uma das motivos. Fazem um pequeno resumo dos teus vlogs todos. Se vocês estiverem mais interessados também podem ver. Sim, Vamos vocês fazer podem isso ver no canal dele. as minhas viagens todas, eu estive a documentar a maior parte delas, mas deixa só antes de pegar, foi também isso uma das razões que eu não queria ir de Erasmus para a Espanha. Ou mesmo pessoal sempre fora, com quem eu falava que já tinha estado em Portugal, toda a gente adora vir para cá,
pronto, temos uma cultura fantástica, as pessoas são simpáticas, Os comida fritos. dá 10-0 a qualquer uma de lá de fora. Mas é que Eu já estava farto de comer fritos na Croácia, mas lá está, vocês estão um aqui, dos maiores erros, mas que eu vocês estão fiz. aqui em Portugal, não conseguem viajar. Estando mais para os lados da Europa de Leste, lá tu andas uns quilómetros, tipo, Já estás noutro país. já estás noutro país e as redes de transporte são muito organizadas. Aqui, Muito Yeah, tipo, tu país daqui Aqui, para a aqui. Espanha, tipo, sei lá, é muito mais difícil. pois, Lá é tipo, havia sempre autocarros o e carros. que importa aqui é que Portugal está um bocado mais isolado no que toca a visitar outros países. Tu consegues ir à Espanha ou tens que apanhar obrigatoriamente Sim, está na ponta. um avião e isso torna as viagens mais caras. E nós, sendo universitários, não temos tipo, os bolsos sem fundos como o teu amigo. Eu nem sei o nome do gajo, mano. Eu só conheci daquela Vamos noite. chamar o Francio. Pronto, e as viagens, eu felizmente tive a oportunidade de ir a cerca de, sensivelmente a 10 países, acho eu, se fizer as minhas contas, e ficavam relativamente baratas, porque lá está, eu tinha alguém lá Fica a sempre. viver. É muito bom. É muito barato. E os hostels? Airbnbs, hostels, fica super Fica acessível. sempre a dividir com o pessoal que viaja contigo. Exatamente. A coisa mais cara vai ser refeições. Yeah. Exato. Refeições é aquela coisa que não se pode E tipo, contar muito. pontos turísticos que queiras visitar da Porque, praça. lá está, quando vão para outros países vocês não querem comer só no McDonald's ou no Burger King. Tipo, Querem experimentar a comida. Não, também queres saber como é que vão lá tem para oferecer. Eu vi Exato, em todos os países. Eu fui Uma sempre vez- ao McDonald's, também sempre. digo. melhor McDonald's da Europa, na Alemanha. Também uma dica, quando viajam, tipo, não façam todas as refeições do McDonald's, mas experimentem alguma coisa diferente do McDonald's, que quase todos os países têm um menu diferente. Mas eu ia lá só comer o Big Mac. Ia ver como é que era. Era voltar a experienciar um bocadinho de Portugal. Trazer os sabores. Deixa eu ver se é igual ao português. Olha, eu na Croácia, na semana em que me fui embora, eles adicionaram no Mac o Chicken Bacon Onion, que nós conhecemos cá como o CBO, que eu estava cheio de desejo de comer um puto no CBO e não havia lá no Mac. E na última semana que eu saio de lá, eles adicionam tipo novo hambúrguer, todos tolos com aquele. Mas eu curti, eu também o McDonald's. Tinha aquele Jack, qualquer coisa de Jack. Jack. Era com uma. Era com o que? Era com a. Não era maliguetas, era. Piripi? Cebola? Só vocês pagavam ketchup no vosso McDonald's ou na Croácia? Tinhas de pagar à parte. Nós também tínhamos de Sim, pagar. nós Isso cá era um estamos estouro. habituados. E a casa de banho também. Mas eu A acho casa que. de banho era por código. Sim. Mas Em Lisboa, as em Lisboa estações. também deve ser assim. E a Mas coisa mais médio. bizarra, das coisas mais bizarras deve ter sido isso das casas de banho, não? Foda-se, sempre queria moeda, sempre querias ir dar uma mija, não tinhas moedas no mijar. Que é Mano, Então, estava a chegar. Eu estava em Mas isso é- Viena, mas isso é 1 casa euro de para ir banho. à casa de banho no Mac. 1 euro, à Yeah. parte, estás a ver? Exatamente. Em Viena. Yeah. 1 euro. Yeah. Mas tipo, isso mas consumistas não. Quê? Sim, isso não Sim, Sim, conseguisse. mas não. a cena é que a cena do código estava variada, ou seja, não tinhas hipótese, tinhas de estar aquele extra. Mas estamos a fugir um bocado do tema. Se tu, Pois é. Deixa-me falar sobre casas de banho. dentro das tuas viagens, tipo, para não estarmos a estender muito, porque como já dissemos, Sim, escutar a se falar de querem saber histórias, vocês podem ir verem ao canal do YouTube. E tem lá, também tem um episódio do, quem sabe, os meus amigos mais chegados sabem do rato. Bem a história. Vale a pena. Agora, Ganda vídeo. Também podemos dar um bocado a perspectiva de viajar sozinho e viajar, porque a maior parte das minhas viagens eram ou organizadas pelo ESN, que é a rede de Erasmus do país, de qualquer país, a ESN Zagreb no meu caso, e eles organizavam viagens e ficava tudo muito mais barato, porque era um autocarro, normalmente ficávamos sempre com um hostel só para nós, e a dividir e ficava sempre muito mais acessível e eles já tinham uma rota definida. E as minhas viagens do ESN ficavam bué caras, mano. Porque pronto, estavas num sítio mais tipo. Mais assim. mais Também as que eu afastado. queria ir era Lapónia e essas merdas. Sítios Aquilo era caros, um... E tipo Rússia, aquilo era um... Eu ia para a Bósnia, meu, aquilo ficou, sei lá, 70 euros ou uma cena assim, 80 euros, mas já com tudo, estás a ver? Menos refeições. Menos refeições, mas já tinha saídas de Yeah. discoteca, já tinha hostel, alojamento, ok, hostel, a viagem, isso tudo. E depois também tive a oportunidade de viajar sozinho uma vez e acho que isso aí depende mais do teu tipo É preciso ter de... colhões para ir É à preciso, cidade. mesmo preciso ter... estar mesmo confiante, porque eu, quando fui a Budapeste eu já conhecia, a segunda vez já conhecia, felizmente lá, coincidências das coincidências, tu saber falar português até às vezes é uma mais-valia, porque saber falar inglês, obviamente, mas português, coincidência eu conheci um chinês que tinha feito Erasmus na Guarda, em Portugal. Na E sabia- Guarda? Na Guarda, mano, e sabia falar português e só teve lá um ano. E conheci também um brasileiro que estudava medicina e estava a fazer um tour pela Europa.
E depois há sempre episódios em que mesmo sabendo falar inglês não dá. Eu quando fui visitar o Gonçalo à Bratislava, quando era para fazer snowboard lá nas montanhas, aquilo era uma aldeia. Quando eu dou por mim, estou sem rede, sem dados. E ele diz-me para sair numa paragem chamada Strba, que nem sequer tinha uma única vogal, estás a ver? E eu saio para mim e estou no meio, estão menos 12 graus e está assim neve, tipo, a 80 centímetros. E eu, Para que eu quem vai estou? para esses países, preparem-se por causa do frio. Do frio, é verdade, é verdade. E eu estou lá, chego lá, Eu apanhei menos vou 17. falar com uma senhora. No English, not my, é que nem disse no English, not my problem. Eu só lhe queria perguntar. Eu tinha um contacto do táxi, mas não sabia qual era o indicativo, que cá em Portugal é mais 351, não sabia qual era o da Eslováquia. Eu, please, não tenho dados. Google is your... Eu não tinha dados, eu disse, please, estás a ver? Eu até fiz não sei quantos textos, not my problem. Eu fiquei tipo ali uma hora. E ela tinha razão, cara, não era Não, era só me dizer-te quais é que era o indicativo, meu. Não havia nada. Depois é que apareceu lá uma senhora que sabia falar. Mas ela inglês. percebia o que tu querias, ela se calhar nem Percebeu, mas não fez o esforço para. Pronto, Eu, o que é que é? Pronto, mas isso é. São só, É história. desafios. Imagina, na altura estás todo estressado, é como tu dizes que estavas todo borrado a apanhar, mas depois quando estás a contar aquilo. É Não, engraçado, é engraçado. Eu acho que sair do teu país vale sempre a pena. Yeah. Mesmo que. Eu acho que tu ganhas tanto, mesmo ganhas tanto com tão pouco. Basta tipo sair e ver tipo uma cidade e ver a forma como as pessoas. É o facto de conviveres com outras culturas que Conheces nada a pessoas ver. Pá. diferentes, O teu muito mindset diferentes. completamente. A forma que tu vês as cenas, mesmo as cenas mais sim, simples, estás a ver, tu ficas a pensar, tipo, ficas com outras opiniões, ficas Exatamente. E depois com voltas mente aberta, sei lá, à estás tua mais cidade, à tua mais cidade e parece tudo mais. Até parece que tudo voltas pequeno, cá. muito piada. Parece pequeno de cá. Então, um bocado para Desenvolves-te a ti próprio, estás a ver? para terminar um bocado e para responder à pergunta que vai estar no título, spoilers. Então, vocês dizem que valeu a pena fazer o Erasmus? Totalmente. Sem dúvida alguma. Eu recomendo, eu disse inicialmente no vídeo que o Erasmus não é para toda a gente e mantenho na mesma essa opinião, mas sempre que alguém fala pessoalmente comigo, recomendo a 100%, foi das melhores experiências que eu tive até agora. Opa, E eu com aquelas 3 semanas, foi uma das melhores experiências, agora imagino vocês. opa, foi incrível, foi tudo, foi por tudo. O pessoal do Erasmus diz que quem me dera estar, muitas vezes já, quem me dera estar a... Opa, nós pensamos muito, eu e o Game, por acaso pensámos muito, durante muito tempo, o facto de prolongar tipo para um ano. Porque tipo, aquilo, tu ficas tão enraizado naquilo, tu vês um mundo totalmente diferente, tu até queres mais e mais, e conhecer Exato. mais e desenvolver-te a ti próprio. E não tem nada a ver com quando estás aqui, opa, falando por mim, estar aqui em Braga, estás a ver? É totalmente totalmente a nível da universidade, tudo. O sistema de avaliação, as notas, tipo, que era diferente, por exemplo, no meu caso era de 0 a 10. Foi totalmente isso. Então, acho que foi um bom episódio. Não se esqueçam de ter like, de subscrever, é importante. Partilhem com os amigos. Pessoal que está indeciso se vai de Erasmus ou não. Qualquer dúvida que tenham também podem nos contactar. Exatamente. Tem aqui, os nossos instas. Portanto, Sei seguem-nos. que começa aqui a dar mais trabalho. E uma coisa muito importante, é importante mesmo subscrever, metam like, sigam-nos no Facebook e no Insta, temos essas páginas. Vamos começar a meter mais conteúdo e mais regularmente. E digam também nos comentários as cenas, ideias que queiram, ou comentem em comentários já se os queiram. Opa, eu curto por acaso. Olha, Eu já tenho uma conta falsa para fazer Pá, isso. desculpa lá, eu vou com as minhas 15 contas falsas Dar-te a estudiar a mim próprio. Já recebeste muito hate mail? Não, ainda não. Estão a falhar vocês. Não, mas obrigado por terem visto, espero que tenham gostado e vemo-nos numa próxima. Peace.